O projeto chama-se Roteiro Entre Marés, foi financiado pelo Fundo Azul, através da Direção-Geral da Política do Mar, e centra-se na exploração da área marinha das Avencas, área marinha protegida, e do Parque Natural da Ria Formosa. Só muito resumidamente, só para vocês perceberem as entidades que estão aqui envolvidas. A instituição coordenadora é o Instituto de Educação, ao qual eu pertenço, da Universidade de Lisboa, e temos como instituições parceiras o Departamento de Informática da Faculdade de Ciências, da Universidade de Lisboa, a Universidade Aberta, a Associação Jardim Escola João de Deus, a Cascais Ambiente, o Centro de Ciência Viva de Tavira e o Laboratório de Investigação Maré. Como vos disse, a ideia vai ser apresentar esta app, que é o principal produto deste projeto, e que, no fundo, está dedicada a estas duas zonas que eu acabei de vos dizer. A app pode ser descarregada de forma gratuita na Play Store, já está disponível, em qualquer tecnologia móvel Android, e destina-se principalmente ao público escolar, em particular ao terceiro ciclo, mas obviamente depois depende de vocês fazerem as adaptações que precisarem para outros níveis de ensino, conforme as idades dos alunos e as temáticas que querem trabalhar. Também, a nossa ideia é que isto também possa ser explorado noutro contexto que não o escolar, como por exemplo alguém que vá passear ou, à praia e possa usar esta aplicação. As temáticas que vocês vão ver que a app aborda têm a ver com a diversidade biológica destes locais, tem a ver com alguma caracterização geológica destes locais, com as questões da sustentabilidade, do impacto que nós temos nestes locais em termos de apanha de invertebrados, de pisoteio, etc., ou lixo, ou o que seja, e como combater estes possíveis impactos. E depois alguns aspectos complementares, neste caso das avencas, por exemplo, o que é que acontece nestes locais quando a maré sobe, que é algo que nós normalmente não vemos quando lá vamos visitá-la. Como eu vos tinha dito, é uma aplicação que está disponível na Play Store, portanto é só ir lá e vocês veem que tem aqui é só pôr lá Roteiro Entre Marés, onde aparecer algumas opções e procurem a que tem este logotipo, que são as ilustrações, algumas das ilustrações da nossa app. Ok, então isto é o início da app, portanto nós temos aquele textinho em que vamos desafiar as pessoas a explorar estes locais. E a app, independentemente de irmos para Tavira ou para as Avencas, nós temos uma fase inicial, que se quiserem chamar de pré-visita, em que discutimos um bocadinho o que é uma maré, porque é que as marés ocorrem, o efeito da lua. Temos acesso a alguns vídeos que fazem a simulação, desculpem lá, do que é que são as marés, do Instituto Hidrográfico. Isto não é fácil andar para a frente. Ok, com o efeito, com a relação entre a lua cheia e a lua nova, que depois nós vamos discutindo isso à medida que os ecrãs passam, falamos do facto de haver duas marés altas, duas marés baixas diariamente, como é que isso acontece, qual é o efeito que a lua tem sobre a Terra e o efeito acumulado da lua e do sol. Temos então a história das marés vivas, das marés mortas, com a representação e a relação entre a lua nova e a lua cheia com as marés vivas e os quartos de lua com as marés mortas, e a questão de quanto tempo é que demora cada maré, 6 horas a subir, 6 horas a descer, e a relação com o movimento da Terra. Depois temos uma espécie de quiz que tem a ver com a mobilização dos conhecimentos do que eles aprenderam com estas informações todas. Vamos respondendo a cada uma das perguntas e depois temos a explicação dessa resposta, ok? Se por acaso errarmos, aparece-nos esta informação e, portanto, só quando acertamos é que aparece aqui a resposta correta e seguimos com, mais uma vez, explicação de porque é que é aquela a resposta correta.
E depois, se por acaso não quisermos responder, podemos sempre seguir para a próxima. A questão da tabela de marés e, portanto, vimos aqui a informação de que antes de fazer qualquer visita que seja, devemos olhar para a tabela de marés, depois em cada um dos locais vamos voltar a este assunto, e ao facto de podermos trabalhar sempre cerca de 2 horas antes e 2 horas depois da maré baixa, dependendo da altura da maré, e o facto de termos de ter alguma atenção à ondulação, que é um aspecto que, por exemplo, nas Avencas é bastante importante. Temos depois, então, realmente entramos na exploração na própria zona, e para isso nós pedimos às pessoas, ao utilizador, para se identificar. Caso seja um aluno ou professor, identifica o nome, a escola, o ano de escolaridade e o ano letivo. A ideia é que seja atribuído um código aos alunos da mesma turma e ao professor. Esta parte ainda se está a fazer na app, ainda não existe. E a partir do momento que isso existir, com esse código, o professor tem acesso a todas as respostas dos alunos dessa turma, e a ideia é que os alunos também possam partilhar entre eles, quando estão na praia, as diferentes observações que estão a fazer. Neste caso eu vou dizer que sou uma pessoa, um explorador, alguém curioso, que não seja aluno, e vou seguir. Estas imagens não são as imagens que vos aparecem no telemóvel, porque eu estou a usar um simulador de telemóvel no computador que altera um bocadinho as fotografias, ok? As imagens. No caso do telemóvel isso não vai acontecer. Portanto, como vocês sabem, esta app explora 2 zonas, a zona aqui da área marinha protegida das Avencas e a parte da Ria Formosa, neste caso, a zona de Tavira. Quando entramos na parte da Ria Formosa, temos um conjunto de informações sobre o que é uma ria, sobre a Ria Formosa propriamente dita, sobre as ilhas barreira que constituem este sistema, e uma série de informações sobre o que é que se passa em termos de circulação de água e dos fatores abióticos deste sistema. Referimos o facto de existirem diversos tipos de habitat nesta ria, na Ria Formosa, e que iremos explorar através desta app alguns deles, nomeadamente as dunas, as pradarias marinhas, os chapais e também o intertidal arenoso. Como vos disse, aqui voltamos a referir e chamar a atenção para a necessidade de termos uma tabela de marés, de vermos quando é que é a maré baixa. Temos aqui a possibilidade de aceder em tempo real à informação sobre as marés e, portanto, escolhemos Portugal Continental. Neste caso, eles só dão a possibilidade talvez não dão Tavira, dão Faro ou Lagos. Podemos escolher só um dia ou 7 dias, é o máximo que eles nos deixam escolher, do Instituto Hidrográfico. E aqui temos então as horas e as alturas da maré baixa e da maré cheia em cada um destes dias da semana. Ok, a partir do momento que escolhemos o dia, temos então as recomendações sobre o material que se deve levar para estes locais, e entramos na possibilidade de explorar as diferentes zonas. Apresentamos logo aqui o local onde todos estes habitats vão ser explorados, que é a Praia do Arraial de Tavira. Temos aqui as coordenadas e podemos direcionar-nos para lá através da ajuda do Google Maps. E temos as diferentes zonas, como as dunas, o Sapal e o intertidal arenoso, que vamos explorar com a app. Portanto, como vos disse, temos o Sapal, intertidal arenoso com blocos, as dunas, que são os percursos principais, e depois temos 2 percursos alternativos, que são as pradarias marinhas, que só se consegue, não conseguimos explorar no local com a app, porque tínhamos que mergulhar, e portanto será uma exploração virtual. E temos o Não Fiques Por Aqui, com uma série de propostas que eu já vos vou mostrar. Temos sempre a possibilidade de voltar atrás àquela fase inicial do porquê que há marés e o que é que causa as marés, que é esta última
proposta, esta última opção aqui que se chama mesmo marés. Vou então iniciar com o sapal. Temos uma apresentação do que é um sapal. Voltamos a direcionar o utilizador para a zona, de todas as zonas possíveis de explorar. Referimos que neste caso será a zona assinalada com o número 4. E vamos começar a explorar o sapal. Referimos que tipo de vegetação lá existe, com a informação que é isto de vegetação halófita. Apresentamos algumas adaptações que esta vegetação apresenta em relação a estes ambientes e especificamos algumas dessas adaptações com uma imagem, uma ilustração e a forma como, de facto, estas plantas conseguem reter água no interior e em relação ao excesso de sal, como é que elas conseguem resolver esta situação. Referimos depois que o sapal se divide em três grandes zonas, sapal alto, médio e baixo. Temos sempre a informação sobre o que é que significa cada uma destas coisas. E propomos que cada uma destes locais, cada destas zonas do sapal sejam explorados. Apresentamos as espécies vegetais mais características, por exemplo, do sapal alto. Todas estas espécies têm informação no guia de campo com as características principais e as adaptações que apresentam para viver nestes locais, e muitas delas têm curiosidades associadas, algumas têm, outras não terão. Okay? Este guia de campo tem sempre um glossário, porque digamos que a linguagem aqui associada a esta vegetação tem muitos termos que eles poderão não conhecer e, portanto, têm sempre acesso a um glossário. E temos sempre em vários destes ecrãs o sabias que são alguns pormenores. Neste caso falamos desta planta parasita que existe, é possível ser observada nos chapais, e o nosso desafio é que eles encontrem esta planta e quando a encontrarem que tirem uma fotografia que vai ficar como um artefacto, e eu já vos explico o que é o artefacto. Temos sempre também um link para cada um, em que se pode saber mais sobre estas espécies, neste caso é da Flora Digital de Portugal, teremos que pôr o nome da espécie e teremos acesso a todas as informações sobre essa espécie em particular. O mesmo para o sapal médio, temos também curiosidades, neste caso temos a história do endemismo de algumas espécies que são típicas dessa zona do sapal e que estão associadas à região do Algarve, que são endémicas, e temos o sapal baixo, também com o caso da morraça, que é uma espécie pioneira e portanto, que achamos que valia a pena dar algum destaque a esta espécie. Ok, a ideia é que eles reconheçam ou identifiquem algumas destas espécies nesta visita que estejam no sapal. Há aqui uma gralha neste percurso que é exatamente, falta-nos aqui o ecrã, em que eles vão referir que espécies é que observaram, mas vai existir. E depois disto passamos para os animais, a questão de será que só há plantas neste ambiente? Então o que é que serão estes buracos na vasa? Quem é que os fará? Quem é que é responsável por eles? E aparece-nos então a questão do caranguejo violinista e sugerimos que eles investiguem porque é que será que o macho tem uma pinça tão grande. Todas as fotografias temos forma de as aumentar para poderem ser vistas com mais pormenor. Falamos também das aves limícolas, muito típicas destas zonas, e aí, acedendo aqui às aves limícolas, temos o que é isso, aves limícolas, características têm, alimentação, adaptações, e temos depois a possibilidade de eles tentar ver se encontram alguma destas aves. Eu volto a dizer que o meu ecrã, as fotografias não estão como deviam estar, e
carregando em cada uma das imagens, temos então, vamos ao guia de campo desta app e temos as características dessa mesma ave. Ok, qual a importância de preservar estes locais? Em todos estes percursos nós temos sempre esta fase final, que é então, mas quais são os problemas que existem e porque é que nós devemos proteger estes locais. Assinalamos aqui algumas dos aspectos que fazem com que o Sapal seja uma zona que merece ser protegida e sugerimos que para trabalho na escola ou em casa ou onde for, para aprofundar, discutirem com os colegas formas de alertar a população em geral para a proteção deste ambiente em particular. Ok, quando nós terminamos o percurso, aparece aqui como terminado, obviamente podemos repetir. Entrávamos agora no intertidal arenoso com blocos. Na zona das Avencas temos um intertidal rochoso, aqui temos um intertidal arenoso, mas que tem uma das zonas tem muitos blocos e, portanto, conseguimos encontrar algumas espécies que são comuns nas duas zonas. Falamos então da zona entre marés, das condições abióticas que caracterizam estes locais e da sua flutuação. Temos uma imagem com os diferentes andares, ok? Obviamente que isto é de uma zona rochosa, mas que nós aqui conseguimos encontrar espécies de alguns destes andares. Temos o que é isto, supralitoral, médio-litoral e infra, e depois informamos que de facto aqui não existe uma plataforma rochosa, como o que está representado na imagem, mas alguns dos organismos conseguimos encontrar e que são comuns aos dois. Temos um pequeno vídeo feito pelos nossos colegas que estão aqui presentes da Ria Formosa, desculpem. Neste ponto assinala-se o início do troço 3A. De Tavira, que nos vão dar a indicação mais longínquas do mar. Do que é que nós vamos... O troço 3B é caracterizado por um substrato rochoso intercalado com o substrato arenoso e lodoso característico da Ria Formosa e correspondente e substrato lodoso e arenoso que vai permitir uma maior fixação de espécies mais características de um substrato rochoso. Ok, dá-nos uma indicação do que é que vamos ver, do facto de haver duas zonas que vão ser exploradas, uma mais rica que outra, e o facto de ser arenoso, mas ter uma série de blocos. E então temos aqui as duas zonas que vão ser exploradas, a 3A e a 3B, começando com a zona 3B. A nossa sugestão, a nossa indicação é que quais são algumas espécies típicas da zona supralitoral que se conseguem ver nesta zona onde eles estão a explorar. Mais uma vez, conseguimos sempre ir ao guia de campo quando temos uma espécie que queremos conhecer. Organismos típicos do médio litoral, desculpem, carreguei onde não devia, com a informação de cada um no tal guia de campo, do infra, e neste caso temos o facto de neste local temos a presença de espécies que não são nativas, são espécies exóticas como por exemplo as assídias, e organismos e as poças de maré, ok? Então o nosso desafio é que os miúdos ou o utilizador se dirija a uma zona com poças e faça a recolha direta no terreno dos organismos que observa. E portanto eu vou só, desculpem lá, tirar a minha câmera porque senão isto não funciona. Ok? Então, o que é que eles têm que fazer? Fotografar a poça. Eu vou-me fotografar a mim própria. E depois dizer se detectam ou não, se existe ou não existe determinados organismos nesta poça.
Este procedimento repete-se para 3 poças, para que tenhamos sempre réplicas, não seja apenas uma coisa fortuita, e temos então o acesso aos gráficos que são criados automaticamente com base nos nossos avistamentos. Neste caso foi só de uma poça e foram aquelas espécies que eu carreguei. Mas teremos sempre o gráfico a ser criado à medida que estamos a fazer os registros. Estes gráficos, além de serem acedidos através deste botão, vão passar a estar sempre disponíveis no guia de campo, num sítio que se chama Avistamentos, onde aparece a informação sobre, neste caso, a poça 1, que foi aquilo que nós estivemos a ver, e os gráficos que foram criados com base nesses registros. Ok, voltando aqui, eu não vou fazer a poça 2 e 3, porque é igual. Temos agora uma aplicação mais lúdica deste tipo da informação que temos, que neste caso é uma sopa de letras, que eu não vou fazer. E depois deles terem procurado as poças e identificado os organismos que existem nas poças, nós sugerimos que façam um transeto numa linha perpendicular ao mar e registem o que é que vão encontrando, nomeadamente por baixo, sobre ou ao lado dos blocos de pedra. Então a tarefa é repetir isto 3 vezes, como sempre, vou fazer um deles, e então a tarefa é cada organismo que nós podemos observar neste local, indicar em que sítio do bloco é que ele existe, se está na face exposta, se está no substrato, se está na face inferior, ok? E teríamos que tirar também as fotografias, ou não, se não quiserem, e agora ainda não temos, desculpem, temos que fazer isto 2 vezes para ter. Ok, e temos agora um outro gráfico para cada espécie em que face do bloco, ou na face exposta ou na face inferior, ou no substrato, é que ele normalmente se encontra. Ok, este gráfico, mais uma vez, vai estar disponível no guia de campo, nos avistamentos. Vou seguir e agora o que nós sugerimos é que vão à segunda secção do intertidal arenoso e discutam entre eles se de facto a diversidade é igual nos 2 locais, se não é, porque é que não é, e temos uma resposta aberta que eles vão escrever como quiserem e nós vamos gravar. Está aqui a dizer que foi guardado nos teus artefactos, os artefactos estão aqui e o que nós temos aqui é a gravação, é o acesso a todas as respostas que nós demos a cada pergunta que nos foi colocada. Estes artefactos também nos permitem, caso queiramos tirar fotografias a coisas que não foi pedido na app, ou tomar apontamentos, ou fazer pequenos vídeos, nós podemos fazê-lo diretamente aqui e ficam também nos nossos artefactos. Ok, depois com base nisto, temos um exercício de aplicação direta em que fomos discutindo e tentado analisar as adaptações que estes organismos apresentam e porque é que uns vivem por cima dos blocos ou por baixo dos blocos ou em poças ou o que seja. Então temos uma tarefa de aplicação em que vamos tentar associar cada organismo a uma determinada característica. Quando há mais do que uma, só quando nós completarmos as possíveis respostas é que ele fica verde, ok? Etc. Temos agora dois exemplos de interações entre organismos típicos destas zonas. Um é de predação, em que temos um exemplo em que a estrela do mar se alimenta das lapas, mas o nosso exemplo aqui é exatamente ao contrário. Nós contamos essa história, explicamos que de facto a lapa é o alimento típico da estrela do mar, mas que por vezes a lapa consegue não ser predada pela estrela, porque tem um comportamento muito original.
Ok, portanto o que a Lapa faz é levantar-se no seu pé e quando a estrela de mar se aproxima e quase que pisar a estrela de forma a que ela tenha que tirar o braço e a Lapa não é predada. Um outro exemplo será de competição de duas espécies de cracas que quando não estão na presença de uma da outra têm um determinado intervalo de distribuição, mas na presença uma da outra o intervalo de distribuição altera-se e portanto o que nós pedimos é que eles analisem essa figura e discutam o que é que se passa aqui, qual das espécies será competitivamente mais forte. Eu vou dar a resposta e sigo em frente e guardei a resposta nos tais artefactos. Ok, como última tarefa deste percurso, temos a rede trófica, em que nós arrastamos os organismos para o sítio que consideramos correto. Se eu falhar, ele volta para trás. E agora vou... Desculpem lá, mas eu tenho que acabar isto. Ok, quando está completar esta tarefa, e mais uma vez, qual a importância de preservar estes locais? Apresentamos aqui algumas razões para os preservar, algumas pressões a que estão sujeitos e um desafio de como é que cada um destes aspectos, de cada uma destas pressões humanas pode contribuir para a destruição deste habitat e como é que poderíamos reduzir o seu impacto. Ok, finalmente temos as dunas. Mais uma vez, o que é isto? O que é que são dunas? Como é que se formam? Temos aqui a indicação do local onde podemos explorar as dunas. Quais são os principais fatores abióticos que influenciam a formação destes sistemas e de que forma é que isto vai alterar o formato das dunas e a composição em termos de vegetação. Temos aqui os fatores ambientais que consideras que poderão condicionar a vida nestes locais. Será para eles escolherem, cada vez que escolhem uma opção errada acontece isto, não é? E quando a opção está correta fica verde. Quando selecionarem as opções todas que forem corretas, temos a mensagem que completaste a tarefa, eu não a vou completar. E seguimos. Ok. Falámos agora da questão da distribuição da vegetação pelas dunas e, portanto, vamos, mais uma vez, cada vez que há um palavrão mais pesado, nós temos sempre a definição. Informamos ou explicamos que as dunas se dividem em duna embrionária, primária e interdunar. O que é isso? Para cada uma delas temos a definição. Temos aqui a imagem um bocadinho melhor. E o que nós pretendemos é que sejam exploradas cada uma destes espaços, se quiserem, em termos de vegetação. Podemos sempre recorrer ao esquema para perceber onde é que estão a duna primária, a secundária, etc. Se imaginem que eu queria fazer a duna embrionária, tinha aqui as espécies mais comuns, temos sempre algumas curiosidades associadas a alguma destas espécies que aqui está, ok? Neste caso é a larva da borboleta, que se alimenta das folhas da morganheira. Temos sempre o link para sabermos mais sobre todas estas espécies e a tarefa será delimitar um quadrado nesta zona da duna e identificar todas as plantas que lá estão, registando as espécies presentes no quadrado. Então é isso que eu vou fazer. Como sempre, 3 réplicas. Temos a possibilidade, então, de tirar a fotografia ao quadrado. Ok. E temos depois que assinalar quantos organismos é que nós lá encontramos. Eu vou continuar. Vou só fazer mais uma para depois termos hipótese de ver os gráficos. Temos aqui, em cada um dos locais, às vezes surgem aspectos que vale a pena mencionar. Neste caso, será o que é isto de endemismo, porque temos aqui algumas espécies que são endémicas
está aqui, por exemplo, um endemismo ibérico, e vamos então depois à zona interdunar, ainda, porque a zona interdunar tem duas partes, e vamos fazer então os quadrados, ok? O processo é exatamente o mesmo, eu só vou repetir para ficarmos com o gráfico. Ok. Ok, e vou avançar. E temos então a possibilidade de ter acesso aos gráficos com a distribuição, com a presença, o número de espécies por tipo de duna, ok? Duna embrionária aqui é azul escura, interdunária é verde e as outras apareceriam também. E depois em baixo o de presença-ausência, um gráfico de presença-ausência para cada espécie que foi observada. Com base nisto, nós podemos responder às perguntas que vão aparecendo. Neste caso está errado, é sempre o mesmo sistema. O que é que serão dunas, com base naquilo que fomos aprendendo, porque é que são chamadas montanhas nómadas, e depois as adaptações destes organismos, desta vegetação a estes locais. Soterramento das areias, ao vento marítimo forte, à perda excessiva de água, nós temos sempre as imagens, ok? E depois, com base nisto, temos aqui uma tarefa também de associar cada uma destas espécies, podemos sempre ir ao guia de campo saber as características, às respostas que eles têm, por exemplo, o sistema é o mesmo do outro e assim por diante, ok? E depois fazemos também um desafio para investigar em casa ou na escola sobre o que é que são as espécies pioneiras e o tipo de sucessão ecológica presente nesta zona. Isto tem a ver depois se queremos enverdar por aí em termos de trabalho na escola. E, obviamente, qual a importância de preservar estes locais, qual é o valor das dunas, quais as ameaças que nós identificamos na duna em que estamos, ok? Ou naquela zona dunar onde estamos. Se conseguimos identificar alguma espécie invasora, e aí vamos aqui às espécies exóticas, mais uma vez, o que é isso de espécies exóticas, e o tipo de ameaças que estão presentes no sistema dunar, que podemos usar para responder à questão anterior. Ok, mas vou passar à frente, não vale a pena. E então, mais uma vez, com formas de preservar este ambiente e como é que havemos de alertar a população para o defender. Ok, estes são os percursos principais. E depois, como eu estava a dizer, temos dois percursos complementares, que são virtuais. Um é as pradarias marinhas. O que é que são? Quais são as espécies que mais frequentes? Onde é que existem em Portugal? Temos aqui o mapa. Quais as principais adaptações que estas ervas apresentam? Temos um vídeo que é um bocadinho um mergulho numa pradaria marinha, com som e como se estivéssemos em mergulho. É da Ocean Alive, ok? Ok? Já que não podemos lá ir com a nossa app, vamos virtualmente. E qual a importância de preservar estes locais? Chamamos aqui a atenção para a biodiversidade, para um pormenor especial que é uma espécie bandeira, que nós conseguimos, com este puzzle, perceber. Ai, com o meu dedo não está a gostar muito. Ok, não está completo, está quase. Enfim, deve ser qualquer coisa assim. Ok. E temos então aqui a informação sobre o que é isto, que espécies são estas, cavalo marinho, e um acesso à página Cavalos Marinhos na Ria Formosa, que é um projeto de proteção destas espécies. E voltamos aqui à importância de preservar estes locais.
falamos de outros aspectos para além da existência do cavalo marinho, obviamente. Temos o acesso direto ao Ocean Alive, que tem muita informação sobre as pradarias marinhas, ok? E a tarefa é, mais uma vez, primeiro uma tarefa mais lúdica, tentar encontrar a sopa de letras e investigar como é que havemos de alertar a população para a proteção destes ambientes. Por último, o Não Fiques Por Aqui apresenta um bocadinho o Parque Natural da Ria Formosa, refere ao facto de ser uma zona de nidificação, de migração, etc., das aves. Podemos ir direto ao site de informação sobre as aves em Portugal. Temos uma referência especial ao caimão, ok? Podemos entrar diretamente na espécie e saber mais coisas sobre ele. E a informação de que também é uma zona muito rica em invertebrados e peixes, que nos dá, se eu carregasse aqui, iria para a página onde temos informação sobre essas espécies de peixes e invertebrados. E uma referência especial ao facto de termos a produção de sal e alguma informação sobre a história associada a essa produção de sal. Ok, porque é que se formou um parque natural, não é? E o desafio é que eles façam um podcast associado a cada um destes habitats, no conjunto disto tudo, portanto, dunas, sapal, intertidal arenoso, pradarias marinhas, enfim, que eles se dividissem em grupos ou não e fizessem cada um podcast sobre cada uma destas zonas, para alertar a população sobre como defender estes locais. Ok, é isso. Se eu carregar aqui, voltamos ao porquê que há marés, etc, 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 ok, que foi no início. Então aqui temos o guia de campo da Ria Formosa. Temos aqui todas as espécies que são referidas na app e temos também a possibilidade de pôr filtros em que podemos selecionar a zona, por exemplo, só quero sapal e dentro do sapal quero a flora e faço logo uma seleção das espécies que se encontram referidas na app e que eu posso encontrar aqui. Se eu quiser tirar o filtro, tenho todas as espécies que lá estão e, de novo, os tais avistamentos que eu já vos mostrei. Deixem-me só voltar a pôr o meu vídeo. Posso mudar a zona de interesse. Imaginem que acabei a Ria Formosa, agora quero explorar as Avencas. Ok, mudo a zona de interesse. E eu quero só, muito resumidamente, mostrar o que é que se passa nas Avencas. Finalmente, se eu por acaso quiser apagar todos os artefactos que já fiz e gráficos e quero recomeçar do zero com esta app, vou aqui à zona que diz pessoal. E deste lado tenho apagar progresso. Tenho certeza que quero apagar, quer dizer, vai ficar sem artefactos e sem avistamentos. Eu digo sim e recomeço do zero.